formas de texto, tipos de texto. Bora colocar mais uma categoria aí no meio? Fala galera, eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gêneros textuais. Então galera, nas últimas aulas a gente conversou aí sobre os 4 tipos de texto que existem, demos exemplos aí a respeito deles e tudo mais. Esses 4 tipos de texto são estruturas de texto que atendem a necessidades específicas. Sei lá, quando você quer contar uma história, você usa uma estrutura de texto que é narrativa. Quando você quer dar instruções para alguém, você usa um tipo de texto que é injuntivo. Quando você quer defender alguma opinião ou só apresentar um tema, você usa um texto dissertativo. Ou quando você quer descrever algo, você usa o texto descritivo. Mas quando você vai falar de um texto em si, quando você pega um texto em si para ler, você não classifica ele para as pessoas a partir do tipo de texto. Por quê? Existem uma infinidade de textos que são narrativos, uma infinidade de tipos de texto que são descritivos, uma infinidade de textos dissertativos. Se você fala comigo que está com uma dissertação, está com um texto dissertativo, ele pode ser uma redação do Enem, ou pode ser uma tese de doutorado, ou ele pode ser uma notícia de jornal, Se você fala comigo, eu estou com um texto injuntivo na mão, aí eu falo, pode ser uma receita de bolo, pode ser um manual de instruções, pode ser tanta coisa. Gente, essas tantas outras coisas que existem, esses tipos específicos, esses subtipos de textos que existem dentro de cada um desses 4, a gente dá o nome de gêneros textuais. Suponhamos que a gente esteja numa brincadeira onde você esteja com textos específicos na mão e você precisa dar dica para as pessoas adivinharem qual texto que você tem na mão. E aí você pegou lá os 3 porquinhos e aí você precisa dar dica para as pessoas. E quando chega na última dica, você vira para mim e diz: eu estou com um texto, última dica mais importante, ele é narrativo. Aí eu, Por quê? Porque o texto narrativo pode ser 50 tons de cinza, ou pode ser Amor Proibido do MC Fininho, por que não? Pode ser Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, pode ser um monte de textos narrativos. Por quê? São textos que contam histórias. Mas quais os textos que você conhece quando eu falo 3 porquinhos? Ah, não, me conta outro. Aí você vai escolher outro mais parecido com ele. O que você vai... Quais os textos que são parecidos aí, que estão na mesma categoria que os 3 porquinhos? Vou te dar algumas opções aqui. Suponhamos 50 tons de cinza, Um Amor para Recordar, Faroeste Caboclo, ou Branca de Neve e os 7 Anões, Chapeuzinho Vermelho. Deu para ver que tem uma linearidade, tem uma categoria aí? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e 7 Anões, Bela Adormecida e tudo mais, tá dentro dessa mesma categoria que os 3 porquinhos. Ou seja, todos eles são contos. Descobrimos aí o gênero textual dos 3 porquinhos. Se você virasse para mim e falasse a partir do gênero textual, seria mais fácil para eu adivinhar. Estou com um texto aqui que é um conto. Aí eu falo, opa, aí vai ficar muito mais fácil para mim adivinhar os 3 porquinhos a partir dessa categoria, conto, porque tá dentro daquilo ali, eu posso dizer que é Chapeuzinho Vermelho. Aí você fala, quase! Aí eu, Branca de Neve, quase! 3 porquinhos, acertei. Por quê? São categorias parecidas. Tá, e o que tá na mesma categoria aí de 50 tons de cinza? Pode pegar um monte de livros aí que são best-sellers, estão lá nas lojas, lá estão vendendo e tudo mais. Você passa lá na livraria leitura, tem um monte de livros lá empilhados. Livros de séries que a gente vê na televisão. Normalmente os filmes que a gente assiste são também livros, Walking Dead, Dexter, enfim, A Culpa é das Estrelas. Tem vários lá, que são... tem um muito conhecido, Crepúsculo. Tá tudo lá empilhado. São livros, são romances, Na próxima aula a gente vai conversar sobre o que são cada um deles, o que são romances e tudo mais. Não preocupa com isso aí agora não. Mas deu para entender? Existe uma infinidade de textos que são narrativos, tá? E aí a gente precisa conversar com eles a partir dos gêneros textuais que são narrativos. E o mesmo acontece com os outros tipos de texto, com o texto dissertativo. Tem uma infinidade de textos que são dissertativos, tem uma infinidade de textos que são injuntivos e tem uma infinidade de textos que são
descritivos, tá bom? Parece um nome de um bicho de 7 cabeças, né? Gêneros textuais, mas não é, tá? Não se preocupe. Eu vou falar o nome de vários gêneros textuais aqui e você vai ver que você conhece, isso é muito comum para você. Você já ouviu falar aí, ó, diário? É um gênero textual, tá? Notícia, bilhete, WhatsApp, lista de compras, currículo, esse você conhece bem, né? Cardápio, monografia, dissertação, tese, carta, palestra, conferência, verbete, que é o texto lá que acompanha a palavrinha lá no dicionário, né? Receita culinária, propaganda, manual de instruções, crônica, conto, romance. Tá vendo que você conhece os gêneros textuais? Você conhece eles. Muitas vezes você até já produziu eles verbalmente ou de modo escrito, ou minimamente você já consumiu de alguma forma ou ouviu falar sobre, né? Os gêneros textuais é a forma última dos textos, é a forma como ele chega até você. Não chega até você o texto narrativo em si. O que chega até você é um conto, é um romance, é uma música, e aí que aí você pode pegar classificado a partir aí dos gêneros textuais que existem, tá bom? Além do conto, você tem novela, romance, crônica, conto de fadas, você tem lendas, né? Você tem um monte de coisas que são tipos de texto, são gêneros textuais de tipo narrativo. Mas existem também vários gêneros textuais de tipo descritivo, né? Ou pelo menos que se utilizam da estrutura de texto descritivo. Lembrando que o texto descritivo ele aparece nos vários gêneros textuais. Ele não existe nenhum gênero que seja especificamente descritivo, que a linguagem descritiva é um tipo de texto que aparece em vários outros tipos de texto, tá? Então, pode aparecer na narração, pode aparecer na dissertação, pode aparecer no texto injuntivo, enfim. Né? Mas você vai ver isso em diários, em relatos de viagem, numa biografia ou autobiografia, que é aquele livro que conta a história de uma pessoa, né? Foi mal aí pelo barulho. Numa lista de compras, num cardápio, num anúncio de classificado, sempre tem uma descrição ali, né? No cardápio, você quer comer um hambúrguer, fala, como é que é esse hambúrguer? Ah, tem um hambúrguer de 120 gramas, ele é natural, né? Ou é aquele triturado, misturado lá, que vira um hambúrguer, aquela coisa estranha lá. Tem tomate, tem alface, tem ketchup, tem maionese, tem batata, enfim, aquela descrição do hambúrguer, tá vendo? Ali tem um texto descritivo dentro de um cardápio. Cardápio é um gênero textual que se utiliza do texto descritivo. Tá dando para entender? Tá bom, mas e um editorial jornalístico, uma redação do Enem, uma tese, uma dissertação, uma carta de opinião, um artigo? O que isso faz? Ela tá defendendo ou expondo algum tema, né? Ou defendendo alguma opinião, certo? Então são gêneros textuais de tipo dissertativo, tá? Ele pode ser só expositivo, quando ele está só apresentando um tema, ou pode ser argumentativo, quando ele está defendendo mesmo aí uma opinião, tá? Tá bom, mas e um manual de instruções? Tudo isso aí é gênero textual, tá? O gênero textual, manual de instrução, o gênero propaganda, e o gênero receita de bolo, e o gênero, enfim, o que faz esse gênero? Ele está te dando instruções sobre o que fazer, certo? Pega lá 3 copos, eu fiz esses dias, 3 xícaras de farinha de trigo, misture com 3 ovos, coloque 2 xícaras de açúcar, coloque 1 copo de leite. Enfim, aí você mistura, joga no liquidificador, coloca no forno, uma colher de sopa de fermento, coloca lá no forno, deixa assar por pelo menos 30 minutos, verifica. Ou seja, está te dando ordens sobre o que fazer, tá vendo? São textos injuntivos, ou seja, são gêneros textuais que se utilizam da estrutura de texto injuntiva, tá? Gente, eu acabei de dar alguns exemplos aqui para vocês dos diversos gêneros textuais que existem, né, que são conhecidos aí por vocês e que se utilizam dessas 4 categorias, dessas 4 estruturas de texto, tá bom? E é isso que a gente conversou até aqui. Vale lembrar que os gêneros textuais são infinitos, tá? Todo dia pode surgir algum gênero textual a partir de uma característica nova ou de uma nova forma de classificar. Já os tipos de texto são mais estruturais, eles tendem a ser mais fixos, tá? Então, normalmente, você vai ter só esses 4 tipos de texto e dentro de cada um deles uma infinidade de gêneros textuais que são existentes aí, tá? Ou seja, independentemente da infinidade de textos,
infinidade de gêneros textuais existentes aí, eles sempre vão se utilizar desses 4 tipos de texto. Às vezes de modo mais, às vezes de modo um pouco menos claro pra gente, mas dá pra gente classificar direitinho, tá bom? No próximo encontro a gente vai conversar isso melhor sobre os gêneros textuais mais comuns no nosso dia a dia, né? Estudar um pouquinho a estrutura deles e tudo mais para que a gente possa partir para produção textual, porque esse aqui é o nosso objetivo aqui, que você produza textos, especialmente textos de tipo dissertativo, que é o que pede lá uma redação do Enem, por exemplo. A maioria dos textos que você vai utilizar no ambiente de trabalho, no ambiente escolar e tudo mais, normalmente vão ser textos dissertativos, então a gente precisa aprender a mexer mais com eles, tá? Não esquece daquela dica que eu dei, estude mais, leia mais textos dissertativos, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai responder você, tá? Grande abraço para vocês, não deixe de compartilhar aí com todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu!